Fala pessoal, tudo bem? Até o momento, então, a gente desenvolveu aí os métodos equivalentes a operações de CRUD, né? Find all, find by ID, save, update, delete. E agora a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho como que a gente começa a trazer um pouco aí dos conceitos de filtros, né? E esses filtros a gente pode fazer de maneira resumida de duas principais formas. A gente pode fazer esses filtros utilizando métodos automáticos, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, e JPQL. Na verdade, existe uma terceira forma que seria utilizar SQL nativo, mas como a gente está trazendo tudo para orientação a objetos, a gente vai se ater ali a esses dois conceitos, tá? Métodos automáticos para filtrar dados e métodos utilizando JPQL. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, bom, o que são consultas customizadas sem JPQL? Primeiro, deixa eu já inverter aqui, né? JPQL, o que é JPQL? JPQL é um SQL orientado a objetos, vamos dizer assim. Então, o J vem de JPA, o JP, na verdade, vem de JPA, e o QL vem de SQL. Então, é uma mistura de JPA com SQL, que é basicamente você criar as consultas SQL baseadas nos mapeamentos dos objetos que você fez com JPA. Então, ao invés da gente olhar para o banco, a gente vai olhar para as classes que foram mapeadas na aplicação. Então, na hora de criar as consultas, a gente olha para a aplicação e não para o banco. Tá? Porque não necessariamente os dois têm as mesmas nomenclaturas de colunas e tudo mais. Então, a gente vai olhar para classes, né, para aspectos apresentados a objetos, e não mais para tabelas, que seria o banco relacional. Pois bem, e aí o que seria consulta sem JPQL? O Spring, junto com o JPA, eles permitem que a gente consiga criar consultas, filtros de consultas, baseados nos nomes dos atributos das classes. Então, por exemplo, a gente tem lá o Find All, que é um método que é herdado do JPA Repository, e ele traz todos os objetos de uma determinada entidade, vamos supor, lá carro, né? Então, uma lista de carros. E se a gente quiser trazer somente os carros que tenham um nome Fiesta, por exemplo, né? Então a gente consegue criar um filtro e como Fiesta é um nome e nome é um atributo da classe carro, a gente consegue parametrizar o método para que haja esse filtro sem que a gente tenha que escrever nem JPQL nem SQL para isso, tá? Então vamos ver já na sequência isso daí. E a gente pode também trazer consultas utilizando o JPQL, que basicamente é quando você não consegue preparar o filtro baseado somente nos nomes dos atributos, você tem alguma coisa mais complexa, né? Você tem uma condição que você tem que colocar no where, aí você vai escrever, né? Então o JPQL, que é mais ou menos equivalente ao SQL orientado a objetos. E aí a gente tem mais ou menos esse cenário aqui, ó. Isso tudo que eu falei é baseado nisso daqui. Vamos observar aqui, ó. A gente tem do lado esquerdo o print de uma classe, na verdade de uma interface, carro repository, que herda de JPA. Até então, nós não tínhamos nenhum desses métodos nos nossos repositórios e a gente já tinha os métodos de CRUD. E isso a gente já entendeu, né? E aí agora nós trouxemos aqui 4 métodos. Três desses 4 métodos, esses 3 de cima, são métodos automáticos ou automatizados para consultas com filtros. E esse último é um método utilizando uma query em cima. E essa query está escrita em JPQL. Como que eu sei que é em JPQL? Porque a forma da escrita é um pouquinho diferente e, como eu disse lá atrás, o JPQL você escreve pensando nas classes, nos atributos e métodos da classe de entidade, tá? Então você não pensa no banco, na tabela e nas colunas, a gente pensa na classe. Então aqui é basicamente, estou dizendo assim, ó, select C, que seria um objeto da classe carro, né? Então from carro C, where c.ano seja maior que aí 2 pontos ano. Esses 2 pontos indicam aqui que isso daqui é um parâmetro e esse parâmetro ele tem que chegar aqui no parâmetro do método em si, tá? Então esse negócio aqui ele é interpolado para cá. E aqui em cima eu não tenho nenhuma query. Esses métodos automáticos aqui eles funcionam. O JPA junto com o Spring vão entender que eles têm que fazer esse filtro baseado nos nomes que vocês colocarem nos métodos. Então é essencial que o nome do método, a assinatura do método, ela esteja de acordo com os atributos da classe que você quer filtrar. Exemplo, esse carro repository,
ele herda de JPA Repository e ele está gerenciando a entidade carro, que é essa entidade aqui, certo? Se eu olhar para essa entidade carro, eu tenho ID, nome, modelo, ano, marca, proprietários. Pois bem, considerando que eu tenho modelo, que é uma string, e marca, que é um objeto da classe marca, eu consigo fazer filtros dessa forma aqui, ó. Find by, então o find by ele acaba sendo um trecho reservado, como se fosse uma palavra reservada, um trecho reservado, que vai equivaler ao select, tá? E aí na sequência você começa a colocar os filtros. Então find by nome, com a primeira letra maiúscula, o JPA na hora que você rodar essa aplicação e fazer as requisições para acionar esses métodos, ele vai buscar nome dentro da classe carro. Lembrando que eu estou no repository que gerencia a entidade carro. Então, ele vai buscar todos os carros os quais o nome, que é um atributo da classe carro, seja igual ao que eu estou recebendo por parâmetro aqui. Obviamente, eu vou ter que mandar esse parâmetro na requisição. A gente já vai fazer isso. Mesma coisa para marca. Então, find by, ele vai equivaler a um select. E aí eu coloco marca. Então, dentro do carro tem que existir algo chamado marca, senão isso daqui não funciona, tá? E aí ele vai filtrar baseado na marca. Como o tipo de dado de marca é uma classe marca, então o que eu tenho que colocar para filtrar aqui também tem que ser um objeto da classe marca, tá? E aí ele vai retornar a lista de carros que contenham a marca, aquela que a gente passar por parâmetro. E o último aqui que tem o JPQL, então, a gente não aí o nome não importa muito quando vocês colocam a query em cima, porque ele já não está mais se baseando pelo nome do método, como ele está se baseando aqui em cima, né? Ele está se baseando pelo que você escreveu, então você pode chamar de qualquer coisa aqui, a gente coloca o nome que quiser. Então aqui, né, poderia ser consultar acima ano, e aí você escreve select C from carro C, where C ano maior que parâmetro ano. E esse parâmetro 2 pontos ano é o que a gente recebe aqui no método, ok? Por que isso não é SQL e isso é JPQL? Observem que o seguinte, isso daqui, ó, a gente pode acionar um atributo lá nos nossos properties da aplicação e a gente consegue visualizar o SQL equivalente àquilo em tempo de execução. Esse cara aqui, ó, select C from carro C where ano maior que ano, se fosse SQL puro, ele teria que ser escrito dessa forma aqui, ó. Por quê? Perceba que dentro do carro, que é uma classe que eu estou gerenciando por esse repository, eu tenho um cascade de marca, um cascade de proprietários. Quando eu falo cascade, toda vez que eu ou salvar ou buscar alguma coisa relacionada a carro, ele vai trazer ou levar ao mesmo tempo esses objetos que estão dentro, marca e a lista de proprietários. Na prática, isso é como se fosse o join. Lembra dos joins? Left join, right join, inner join, outer join. Ele faz o join desses outros objetos, porque na prática isso lá vai virar um elemento de outra tabela no banco, né? Então, se eu fizer isso daqui, automaticamente o JPA vai entender que ele tem que fazer um select tudo from carro, fazer o join com a marca, porque eu estou dizendo que existe um cascade no mapeamento do carro, onde a marca tem que ser trazida toda vez que eu trouxer um carro. Então, tem um join com marca, né? Aí eu coloco as chaves que ligam esse join, e faço um join com o carro proprietário e com o proprietário baseado nos IDs. Que é o que está acontecendo aqui, ó. É uma relação many-to-many que tem uma tabela da relação chamada carro proprietário, que eu tenho que fazer o join, se eu fosse fazer na mão, né? E aí, do carro proprietário para o proprietário, acontece mais uma junção, mais um join, e aí você vai ligando as chaves e você consegue trazer todos esses caras sozinhos. Perceba que isso aqui vocês não precisam fazer. Isso aqui é o que acontece quando você escreve um JPQL. Perceba que o JPQL é muito menor. Então, como que o Spring e o JPA vão saber que isso aqui tem que virar isso daqui? Baseado no mapeamento que você fez na classe de entidade. Por isso que ela tem que estar muito bem mapeada. Então, se você disse que marca é um objeto da classe marca que está dentro de carro e que ela é cascade persist, e a many-to-many, que é a lista de proprietários de um carro, também é cascade persist, ou seja, você vai levar e trazer esses objetos toda vez que você fizer qualquer interação com o carro, então ele vai virar automaticamente esses joins sem eu precisar escrever, tá?
Na prática é muito mais simples do que isso, tá, pessoal? Estou tentando explicar em detalhes aqui para vocês entenderem o porquê que as coisas são escritas de um jeito e são executadas de outro. Tá? Então o framework traz essas coisas de você escrever menos para que a aplicação escreva o que precisaria ser escrito manualmente por vocês. E aí, esse find by marca aqui em cima, que é um método automático sem JPQL, ou seja, sem @query em cima, ele vira esse SQL aqui que eu teria que escrever se não tivesse o framework, tá? Então, find by marca, eu estou criando um filtro para trazer os carros baseado na marca. E esse filtro é um objeto da classe marca. Então, ele vira, na prática, um select parecido com esse daqui para trazer o carro e tal. E no where, ele vai buscar o M, que o M no caso é a marca, né? Com o ID e um ID que eu passar aqui. Então, quando eu passar um objeto que tem um ID, quando eu passar um objeto da classe marca que tem um ID específico, ele vai fazer esse SQL, vai filtrar os carros daquela marca e vai trazer só os carros com a marca daquele ID, né? Mesma coisa para nome, né? Ele vai virar esse SQL e aí ele vai filtrar pelo c.nome e o nome que eu passar aqui pelo parâmetro. Beleza? E a gente consegue fazer também, ó, de forma recursiva essa consulta. Se eu faço um find by marca nome, então quer dizer que eu estou num repository de carro, eu quero trazer todos os carros os quais possuem no nome da marca, ou seja, eu entro na marca, eu vou lá no nome e filtro o nome da marca baseado em um parâmetro que eu vou passar na requisição. Então, se eu colocar lá uma marca, sei lá, Ford, eu tenho que trazer todos os carros os quais possuem como marca o nome da marca Ford. Então perceba que ele entra no objeto marca, entra no nome e aí ele faz esse filtro para a gente sem a gente ter que escrever, tá? A gente só teve que escrever o JPQL desse daqui porque tem um ano e aí você não consegue colocar no método automatizado, no método automático, esse parâmetro sem escrever. Ok. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo, vamos fazer esses exemplos aqui. Eu tenho aqui, ó, aquele projeto de carros, então eu tenho aquele CRUD básico, carro, marca, proprietário, o carro, aquele mapeamento que a gente já viu, certo? E aí o repository está vazio, ou seja, isso daqui funciona, porque eu tenho os métodos de CRUD na controller, né? Ó, save, update, list all, find by ID, delete. E no Service do carro também tem esses métodos, né? Então, existe aquela hierarquia das chamadas, né, que a gente já conhece. Então, controller chama Service, Service chama Repository, Repository faz a consulta e traz ou leva alguma coisa para o banco, né? E aí agora a gente vai mexer no Repository para fazer um método complementar com filtro. Então, vamos fazer exatamente esses exemplos aqui que a gente colocou nos slides, tá? Vamos fazer o find by nome, que é para trazer uma lista de carros baseado no nome. Então, vamos lá. Public. Eu vou ter como retorno uma lista de objetos da classe carro. Esse nome de método ele tem que começar com find by, ou seja, eu estou usando um trecho chave para eu poder fazer select no banco, sem escrever JPQL nem SQL. E eu vou buscar os carros baseado no nome. Funcionaria se eu colocasse assim, name, por exemplo? Não vai funcionar. Por quê? Porque dentro do carro eu não tenho um atributo chamado name, eu tenho um atributo chamado nome. Tem que ser exatamente como está aqui. Obviamente o que muda é que a primeira letra fica maiúscula no método. Mas esse trechinho, ele tem que ser equivalente ao que está mapeado dentro do carro aqui, certo? Então, find by nome. E aí, lógico, se eu vou filtrar pelo nome e aqui dentro de carro o nome é uma string, o parâmetro que eu vou receber aqui é um nome do tipo string, ponto e vírgula, certo? Ctrl Shift O para importar o list aqui. Pronto. Ctrl S para salvar. Já tenho, então, um método chamado find by nome. Ele já funciona? Não, eu preciso, né, criar os métodos para poder chegar no repository, toda a hierarquia. Então vamos lá para o service. Vou criar aqui no meu service de carro o meu public, que vai retornar uma lista de carro, de objetos da classe carro. Vou dar o mesmo nome para padronizar, tá? Find by nome. Recebo o nome que é do tipo string aqui. E aí, como é service, o service vai acessar
o carro repository que a gente colocou como AutoWard lá em cima, né, uma instância, ponto, e aí eu consigo enxergar o método find by nome, porque eu criei ele lá com esse nome, tá? E aí eu passo esse parâmetro. Em princípio, é isso, e eu coloco o return aqui no começo. Então, o que for processado do meu repository, ele vai retornar, eu espero que seja uma lista de carros. E agora nós vamos para controller fazer um método parecido com find_all, com list_all aqui. Vou copiar até, né, para não ter que escrever tudo. E no finalzinho eu colo. Esse endpoint vai ser finalizado como find by nome. Tá? Então, eu vou mudar o endpoint. Como é uma consulta, eu vou manter o verbo get, né, dos verbos HTTP. Vou mudar o nome do método para find by nome para padronizar também. E eu vou ter que receber um nome do tipo string. E o retorno vai ser um response entity de list carro, a gente já falou sobre isso. E eu preciso definir como que esse parâmetro aqui vai chegar, esse nome. Eu vou usar o request parâmetro, tá? Não poderia usar o path variable para poder definir aqui, né, uma variável chamada nome, mas eu prefiro receber como request parâmetro, tá? Tanto faz. E aí a partir daqui, né, óbvio, eu vou ter que trocar a chamada do método aqui para find by nome, receber o nome, e aí eu recebo essa lista e faço o retorno. Pronto, o endpoint está pronto. Vou startar minha aplicação, certo? Vamos ver se vai dar alguma coisa errada. Se eu errar algum nome na escrita dos métodos automáticos sem @query em cima aqui, a aplicação nem sobe, tá? Isso é um detalhe importante. Se ela subiu é porque eu acertei aqui o nome, né, a estrutura da nomenclatura do método que eu quero que tenha filtro. Aí eu vou abrir o meu Postman para fazer uma requisição HTTP e eu vou fazer a requisição. Então, primeiro vamos fazer a requisição comum que a gente tem lá, o list_all, né? Então a gente tem o verbo get, http localhost port 8080 API, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, API, carro, a gente tem lá o list_all, né? Que não tem parâmetros. E aí ele trouxe lá do banco Fiesta 2 e um carro chamado ABC, aleatório, tá? Vamos mudar o endpoint agora para find by nome. Mas agora eu preciso usar o request param e mandar um parâmetro. Porque eu espero aqui, na minha requisição HTTP, no endpoint find by nome, um request param, que é uma string, chamada nome. Então eu vou colocar aqui que nos params da requisição, eu vou ter um parâmetro chamado nome e eu quero filtrar os carros chamados ABC. E eu faço o envio da requisição. Então ele trouxe para mim uma lista, né, embora tenha um elemento só, é uma lista porque ele tem colchetes, tá? E só tem um objeto com um carro que o nome é ABC. Se eu buscar um carro com o nome ABCD, não vai existir, porque eu não tenho isso no banco, né? Então eu posso confirmar aqui no banco, ó, select tudo from carro, eu tenho só Fiesta 2 e ABC. E aí eu posso ir filtrando, eu quero só Fiesta. Ele vai trazer só um objeto, porque eu só tenho um chamado Fiesta, tá? E o outro é Fiesta 2, é um nome diferente, tá? E assim eu já criei então um endpoint com um filtro, um método automático que eu não precisei escrever qual SQL algum, nem JPQL, tá? Nem, quando eu falo JPQL é @query em cima. Eu só tenho que ter o cuidado de criar um método com a nomenclatura correta. Lembrando que esse carro repository gerencia carro, que é a entidade que a gente mapeou aqui, e é baseado no mapeamento e o nome dos atributos, você consegue construir esses métodos com filtros específicos. Find by nome. Poderia fazer find by ano, se fizer, né, algum sentido. Find by marca, né? E aí vamos fazer o find by marca aqui para a gente ver como ficaria. Então eu copiei o método aqui, vou trocar para find by marca. Por que eu não posso mandar uma string aqui chamada marca? Porque a marca, o tipo de dado dela no carro é uma classe marca. Então eu preciso manter o tipo de dado, tá? E senão não funciona a chamada do método. Então, do jeito que está mapeado aqui, eu tenho que criar o filtro aqui. Então, eu vou fazer um filtro find by marca. Mesma sequência, service. Vamos copiar o método aqui de find by nome e trocar para find by marca. E aqui
eu vou receber o ID da marca, tá? Aqui. E como o meu service é responsável por processamento, dentro do service eu crio uma marca vazia, certo? Ctrl Shift O, e eu seto o ID dessa marca com base no ID que eu vou receber da minha controller, porque o usuário vai enviar o ID da marca para filtrar. E eu que tenho que fazer virar o objeto da classe marca para conseguir chamar o método do repository que espera uma marca. Então, no meu service, eu recebo um ID long, né? E eu crio uma marca aqui, seto o ID para poder criar o filtro. E aí eu mando essa marca que eu acabei de criar no método find by marca. E retorno esse método. Ele retornar, espero que seja uma lista de carro também. Beleza? E lá na controller, é parecido com find by nome. Vou copiar esse cara aqui. Vou chamar o endpoint de find by marca, tudo para padronizar, vamos manter todo o padrão de nomenclatura. E aqui eu vou receber um long id marca que eu vou passar para o meu service, find by marca. Notaram que o usuário, seja um front rodando lá ou o Postman, ele vai enviar como parâmetro, eu vou até manter o request param, né, pelo request param, um long, que é o ID da marca, eu vou passar isso para o service, não vou converter o ID aqui em objeto. Aí lá no service eu crio um objeto, seto o ID e faço o filtro no repository. Só de eu colocar o ID da marca em um objeto sozinho, o JPA entende que eu estou falando daquela marca com aquele ID no banco. Não preciso preencher todo o objeto, tá? Nem buscar ele inteiro no banco. É só setar o ID e usar no filtro, tá? Temos mais um endpoint. Vamos startar a aplicação. E vamos testar. Agora o endpoint se chama find by marca. E eu coloco no param aqui o ID marca, que é o nome do parâmetro que eu estou recebendo aqui na minha controller, né? Cadê a controller? Aqui no request param. Então é ID marca e eu coloco, sei lá, vamos ver quais marcas a gente tem no banco aqui. Tem uma marca aleatória que eu dei o nome de nome aqui, né? O ID1. Essa marca, vamos ver a quais carros que ela está associada. Aqui em cima tem, ó, os 3 carros estão associados à marca com ID1. Deixa eu criar uma marca, uma outra marca aqui, ó, insert into marca, né, ID, CNPJ e nome, velhos, vamos colocar aqui 0 para ele pegar o próximo ID, CNPJ 2 aleatório, e o nome da marca, marca ABC, tudo junto, tá? Ponto e vírgula, inserir. Então, agora, eu tenho 2 marcas no banco, e eu vou pegar um dos carros e vincular a marca 2, que é a marca ABC. Então vamos fazer um update na tabela carro e vamos setar ali o marca ID como 2, onde o ID do carro seja, vamos colocar o carro ABC aqui, ó, 3, tá? Pronto, então agora se eu der um select na tabela carro, eu vou ver que o Fiesta, o outro Fiesta estão associados à marca de ID1, tá? Que é a marca do nome é nome, e o carro com o nome ABC está associado à marca ABC, que é de D2. Pois bem, vamos voltar para o Postman e vamos mandar agora aqui então o ID 1 da marca e vou fazer a requisição. Ele trouxe para mim somente os Fiestas, tá? E é o que eu esperava, porque os 2 Fiestas estão associados à marca de ID1. Então, se eu colocar aqui ID marca 2, ele não vai trazer os Fiestas e vai trazer o ABC, que é o único carro no banco que está associado à marca de ID2, que é a marca ABC associada ao carro ABC. Certo? E para finalizar, voltamos para o repository e vamos criar aqui então, vamos pegar e vamos fazer isso aqui, ó, find acima ano, que é aquele exemplo que estava no print anterior. Agora a gente vai usar JPQL porque eu não consigo simplesmente com o nome do método criar as regras necessárias para fazer essa consulta, tá? Não consigo fazer um select onde o ano do carro seja acima de tal ano só com o nome dos métodos, tá? Pois bem, o método ele vai ter o mesmo tipo de retorno, um list de carros, né?
E aí eu vou chamar de find acima ano. Aqui o nome não importa muito, porque eu vou ter que escrever, definir qual é a query aqui em cima, né? Então eu vou ter que escrever, Ctrl Shift O para importar. Aqui eu vou escrever a query. E aí eu vou esperar, eu vou receber como parâmetro um inteiro que é o ano. A minha ideia é trazer assim, fazer uma consulta aqui. Eu traga uma lista de objetos da classe carro, os quais possuem o ano de fabricação ali, que é um dos atributos do carro, acima de um ano que eu vou digitar lá na requisição. Então, se eu olhar para carro, eu tenho um atributo chamado ano, que é inteiro, por isso que o meu parâmetro é inteiro, e aí eu vou ter que fazer a consulta JPQL. Então, para eu não ter que fazer aquele monte de join para poder trazer o carro junto com a marca, junto com os proprietários desse carro, eu faço um JPQL que ele vai olhar para a classe, vai olhar para os cascades e vai saber que ele tem que fazer isso sozinho, tá? Então, eu vou dar um select. Na verdade, nem precisa escrever a palavra select. A gente pode só começar com from, tá? From C de carro. Aí eu coloco, carro C, no caso, né? Where C, que é o nome que eu dei para a instância da classe carro nesse JPQL. Ponto ano, ou seja, eu entrei dentro de carro e acessei esse atributo ano. Ele seja maior que 2 pontos ano. Quando eu coloco 2 pontos, eu me refiro a um parâmetro que eu estou recebendo aqui no método. Então, se esse cara chama ABC, você tem que trocar isso aqui para ABC. Se ele chama ano, você mantém aqui como ano. Os nomes têm que ser iguais para que esse valor interpole aqui, tá? E aí é parâmetro porque você coloca os 2 pontos. Então, aqui você está fazendo assim, eu quero uma lista de carros e o ano seja maior que o ano que eu vou passar pela requisição. Agora vamos preparar o resto, né? Service. Vou copiar aqui. Esse aqui que é menorzinho, find by nome. Aqui de novo. Vou trocar para find acima ano. Vou receber um inteiro que é o ano. Vou receber da controller. Vou passar para o repository esse ano. E ele vai me retornar uma lista de carros. E a minha controller vai ser parecida com o find by nome aqui. Então, eu vou ter um find acima, ano. Vai retornar o mesmo tipo de dado e eu vou receber um inteiro chamado ano. E esse ano eu vou passar para o método find acima ano do service. E um vai passando para o outro. E vai rolar esse filtro porque eu escrevi lá no repository a regra. Ok? Vamos startar aqui a aplicação, reiniciar a aplicação. E aí a gente faz o teste desse endpoint find acima ano, tá? Eu mantive aqui o request parando, então a forma de consulta é a mesma. A aplicação subiu. Vou para o Postman. E aí, vamos lá, vamos fazer a requisição. Qual que é o endpoint? Find acima ano. Troco aqui em cima. E vou escrever o meu param, meu request param, que é um inteiro chamado ano. E esse valor, vamos dar uma olhadinha para o banco, quais são os anos que estão lá? 2011, né, todos. Então, se eu colocar assim, carros acima de 2011, ele não pode me retornar nada. Né? Afinal de contas, o que eu escrevi no repository é que eu vou trazer somente os carros, os quais o ano, né, os anos dos carros, sejam acima do ano que eu estou passando por parâmetro. Então, se eu faço aqui ano acima de 2011, ele não vai me trazer nada. Agora, se eu colocar acima de 2010 ou de 2000, por exemplo, né, ele já vai trazer os 3 carros, porque os 3 estão como ano 2011. Então, recapitulando, métodos automáticos ou automatizados são métodos os quais vocês podem utilizar para fazer consultas customizadas sem JPQL, que são esses 3 aqui desse exemplo. E eles se transformam em consultas nativas SQL em tempo de execução. Quem é responsável por isso é o próprio JPA junto com o Spring. E os métodos com JPQL são esses que tem @query em cima, os quais escrevem-se os JPQLs de forma explícita e eles se transformam em tempo de execução em SQLs nativos também. O que eu tenho que cuidar nos 2 casos? Métodos automáticos eu preciso cuidar que a nomenclatura do nome do método, a nomenclatura do método precisa ser de acordo com o mapeamento que ocorreu com a classe.
tá? Então, inclusive nos casos em que são feitos filtros recursivos. Nesse caso aqui, ó, find by marca nome, dentro de carro eu tenho que ter marca e dentro de marca eu tenho que ter nome. E aí o filtro, o JPA vai entender isso e vai subir a tua aplicação. Se isso daqui estiver errado, a aplicação nem sobe, tá? O que eu tenho que cuidar no JPQuery? Basicamente, olhar para as classes e não para as tabelas do banco. Então, às vezes, vocês mapeiam os atributos da classe com nomes diferentes no banco. Se você colocar @column em cima do atributo, você consegue dar outro nome para esse atributo como coluna do banco, de uma tabela do banco. Então, vocês não vão olhar para esses nomes que estão no banco, vocês vão olhar para os nomes dos atributos na classe para escrever o JPQL. Essa, basicamente, é a grande diferença. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Depois a gente traz mais alguns exemplos mais complexos de casos de aplicações um pouco maiores, beleza? Valeu!